E o que elas têm trabalhado na perspectiva de construir, de reorganizar, a partir das suas demandas, esse espaço praticado, seja por bancos de sementes, sejam por políticas públicas ligadas a sujeitos sociais que possam efetivar deliberações mais consistentes, ou então pensar numa lógica para além da perspectiva distributiva, né, que essa segurança alimentar, quando nasce, desde a Segunda Guerra Mundial, ela estava muito ligada a essa lógica mais distributiva, do acesso aos alimentos. Mas a gente vê isso dentro da geografia, na esfera geopolítica mesmo, do acesso, da escolha, da quantidade, da qualidade. E agora, com essa coligação que a Adriane está proporcionando muito massa dentro do Labocast, né, o Laboratório de Cartografia Social e Geoprocessamento, essa discussão da segurança alimentar dentro da possibilidade de ser cartografada. Onde se encontram dentro desses municípios e como essas comunidades têm efetivado ações de segurança alimentar de uma forma que essas possam ser reproduzidas e identificadas dentro de um recorte georreferenciado, né? Bem, de uma forma bem sucinta, é assim que a gente tem trabalhado. Essa a lógica do trabalho nutricional, isso não pode ser esquecido de forma alguma, mas a geografia, ela vem somar esse esforço, né, de uma discussão mais ligada à geopolítica da alimentação e uma geopolítica da segurança alimentar e nutricional, sem dúvida. Pessoal, é Fernanda, né, que está falando agora. Não, quando eu perguntei, Adriane, não foi nenhuma crítica, pelo contrário, foi assim, realmente o interesse, né? E assim, eu acho que a gente está no momento meio que voltando às nossas origens, né? Porque a nossa profissão de nutricionista, acho que a Ana Erika, eu não sei se é nutricionista Não, ou sou agrônoma, geógrafa. mas É geógrafa também, né? Olha, mas a profissão da gente da nutrição, digamos, o pai da nossa profissão foi Josué de Castro, Uhum. né? E o livro dele, o clássico, né, da história da fome, Geografia da fome. ele trabalhou o método geográfico para mapear os problemas alimentares. Uhum. E assim, com o tempo, né, assim, a gente tem ao longo da história da nossa profissão, muitas coisas aconteceram, mas a gente foi meio que perdendo esse referencial. E a gente está no momento, assim, voltando, né? Então, a gente, como a Juliana colocou no início, os estudos, né, de ambientes alimentares, né, e tudo. Então, essa questão da geografia é realmente algo que a gente precisa trabalhar. Desculpa, gente, é porque a minha neném acordou, aí ela está aqui comigo. Tranquilo. Então, assim, eu fico encantada, né, com o trabalho, essas possibilidades, o trabalho de vocês. Só para situar, a gente começou a ter reuniões de discussão de projetos, né? A gente é do Centro de Soberania e Direito Humano, Alimentação e Nutrição do Nordeste. Aí, uma das metas era trabalhar esse SIG, né, que é essa sala de aula virtual, e para discutir projetos na perspectiva da segurança alimentar. E assim, ano passado a gente discutiu alguns, aí parou e a gente está retomando. Então, o primeiro projeto é o de vocês. E tem os projetos do edital Nexus e tem os projetos do edital de 16 de 2016, que terminaram no fim do ano passado, né? O de vocês ainda está em vigor. E aí a proposta desse SIG é discutir os projetos desses editais aqui da região Nordeste, né? Aí a gente conseguiu discutir alguns, mas ainda tem outros, né? E vocês são primeiro e assim, é bastante interessante. O edital Nexus é line do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela apresentou depois, mas a gente achou fundamental e super interessante essa ideia, né? Que é justamente a segurança hídrica, energética e alimentar reunida, né? E esperamos que com esse contexto meio difícil que a gente está vivendo, a gente consiga avançar, né, nessas perspectivas, né, mesmo com tanto desafio. É até interessante você falar isso, porque na verdade, nós tivemos uma sorte muito grande. Os meninos, a Gia e o Jair, eles acabaram o campo na semana passada, praticamente. Então, eles estavam recolhendo os dados, né? Trabalhando com uma metodologia que a gente também está desenvolvendo agora, a partir de um outro professor, de um outro pesquisador que trabalha com a gente aqui no
no nosso projeto, que é o professor Christian Bramston, e ele trouxe para a gente uma metodologia muito interessante, que é o método Q, e a gente também está utilizando esse, digamos, o discurso, né, que tem por trás não só, né, da segurança das questões relacionadas a alimento, mas também a energia, a água. Então, como é que esse discurso ele é trabalhado nos diferentes níveis de organização, nos diferentes níveis políticos, dentro de um estado, dentro do município, de uma localidade. E a partir dessa análise, desse discurso, a gente consegue, de repente, criar formas, né, mais interessantes, mais positivas, né, mais apropriadas de gestão política, né, de gestão desses problemas, né, que surgem em relação à energia, água e alimento. E nós tivemos, você falou agora sobre essa questão, né, do trabalho de campo, de você recolher informações em loco, e também como desenvolver o projeto a partir daí, né, e nós tivemos 2 momentos importantes de levantamento de informações, né, de dados, porque nós trabalhamos principalmente com dados primários, porque o objetivo do nosso projeto é trabalhar com dados participativos, né? A gente chama bottom-up, né? Que venham de baixo para cima, justamente tentando criar, possibilitar conceitos mais, informações mais válidas para essas políticas públicas que podem surgir a partir dos resultados do projeto, né? E por conta disso, nós fizemos trabalhos de campo no ano passado, no início do ano passado, e uma outra parte do trabalho de campo estava agora para o início desse ano, né? E por sorte, nós voltamos agora, os meninos voltaram com todos os dados do campo, tanto do semiárido como da Amazônia Oriental, na semana passada, senão ia ser bem complicado a gente conseguir entregar resultados, né? No final do ano, que é quando termina o projeto. A Aline também está aí online, ela também está com experimento em campo agora, acho que ela também pode falar um pouco da experiência dela, né, Aline? Ela está ouvindo? Acho que ela não está ouvindo. Acho que ela não está ouvindo, não. Sim. Não, eu acho que assim. Será que ela colocou só para escutar e não colocou o microfone? Eu já Talvez ela esteja alterei aqui escutando e não agora. esteja. Vocês conseguem me ouvir? Oi? Vocês conseguem me ouvir? Acho que pode ser a internet também, que é lenta. Eu estou ouvindo vocês conseguem me ouvir? O som tá um pouco ruim, Aline, mas dá para te ouvir. Não, tá bem ruim. Então, pode fazer assim, enquanto a Aline fala, fecha os nossos microfones, porque aí fica com menos ruído, e aí acho que a gente escuta ela melhor. Ah, fechar, né? Tá certo. Deixa eu só aqui avisar ela. Só Eu o consegui ouvir microfone, bem. pode deixar o vídeo, fecha só o microfone, que aí eu acho que fica com menos ruído e ela escuta a gente melhor. E a gente escuta ela melhor também. Fechar o microfone. Pronto, vocês conseguem me ouvir? Eu acho que ela saiu da sala, né? Não, eu Deve estou estar aqui. tentando voltar. Eu acho que é um problema de internet. Se quiser, enquanto ela se ajusta, eu posso falar um pouquinho sobre como é que está sendo o trabalho da Aline, que também é da agronomia, né? Também não é da área da nutrição.
Mas como é que a gente está... O Adriane, Oi. entrou também o professor Maurício. Eu não consigo visualizar todos que estão na sala, mas o professor Maurício é da Universidade Rural de Pernambuco, ele também tem um projeto. Aí tu poderia falar assim, o título do projeto de vocês, assim, começar um pouco desse início, o objetivo? Sim, sim. O projeto que nós coordenamos é o projeto Nexus, que trabalha com tecnologias sociais voltadas à avaliação da segurança hídrica, energética e alimentar, inicialmente no semiárido. Nós submetemos essa proposta para trabalhar com o semiárido, mas que depois nós, por conta do histórico que nós temos de pesquisa na Amazônia Oriental, então nós depois expandimos para a Amazônia e resolvemos tentar fazer uma comparação das metodologias que estão sendo aplicadas tanto no semiárido como na Amazônia, né? Nesse sentido de tentar comparar, digamos, as diferentes estratégias e os diferentes níveis de vulnerabilidade dessas seguranças em biomas tão adversos, né? De certo ponto, mas sempre com o mesmo público, que é esse público da agricultores familiares. Em termos metodológicos, nós temos como premissa trabalhar com metodologias participativas, que a gente chama de bottom-up, que são aquelas metodologias em que a gente trabalha com dados na perspectiva de baixo para cima, quer dizer, a gente sempre trabalha com dados primários, né? E para isso nós resolvemos identificar e desenvolver duas metodologias principais, tá? A primeira é a metodologia da aplicação da matriz SWOT, que é aquela matriz fofa, que é fortaleza, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso considerando um grupo focal nos dois ambientes que estamos trabalhando. Nesse grupo tem tanto pessoas como líderes comunitários, pescadores, agricultores, mães de família, donas de casa, pessoas envolvidas na gestão pública local, e que eles participaram de alguns cursos, algumas oficinas que nós apontamos dessa forma no final do ano retrasado. E a partir dessas oficinas, nós íamos tanto trabalhando extensão universitária, como também íamos fazendo, digamos assim, construindo essas matrizes com eles. Cerca de 15 a 20 horas aula por segurança, né? Da segurança hídrica, alimentar e energética. Na sequência, nós fizemos um esforço de georreferenciar, de espacializar esses dados que foram construídos nessa matriz. E nós apontamos, né, sempre tendo como foco a cartografia participativa, nesse caso. Então, nós conseguimos dezenas de legendas diferenciadas, e a nossa intenção qual era? Em primeiro lugar, fazer um mapa da segurança alimentar e o mapa da insegurança alimentar de cada ambiente, foco, tá? Não só a segurança alimentar, mas também a hídrica e a energética. Então, nós tivemos 6 mapas de cada bioma, e agora nós estamos nesse momento de tentar integrar essas informações espaciais em um só mapa. Porque o que a gente gostaria de responder qual é o nível de segurança ou de insegurança dessa população? Né? O que aumenta esse nível? Quais são as características? O que identifica essa população enquanto muito vulnerável ou pouco vulnerável à questão alimentar ou à questão energética, né? Então, essas são as premissas básicas do projeto. Por outro lado, nós também estamos desenvolvendo uma outra metodologia, que eu estava falando há pouco com o pessoal, antes do Maurício entrar, estava iniciando, que é o método Q. Então, tivemos, digamos, que também estamos utilizando as mesmas informações que nós obtemos nas matrizes, porque, claro, nós construímos a matriz, mas também nós temos outros instrumentos de pesquisa qualitativa de apoio. Então, nós também fizemos gravações, fizemos áudios e também fizemos diários de bordo, né? Durante a construção das matrizes.
E por causa disso, nós temos muitos dados qualitativos sobre cada segurança e nas comunidades foco nesses biomas. Então, nós pegamos esses dados qualitativos e nós criamos algumas frases, e frases que depois elas já foram agora, nós acabamos de vir do campo, a Gi e o Jair, eles acabaram de vir do campo, justamente aplicando o método Q. Então, a partir da construção dessas principais frases, e que tem frases, digamos, de negação e frases de senso comum em relação àquilo que é fundamental para manter as 3 seguranças num nível aceitável dentro da comunidade, né? No nível em que as pessoas se sintam bem, mas também incluímos frases que saem desse escopo. E a partir daí, essas pessoas, aplicando a metodologia Q, nós selecionamos um grupo focal, alguns que fizeram parte dessas oficinas de cartografia social e de construção de fofo, outros que não fizeram parte, mas que fazem parte da gestão pública. Então, por exemplo, lá na Amazônia Oriental, o Jair, que é o bolsista, ele conseguiu que o prefeito, a Gi, conseguiu que o prefeito, o delegado de polícia, eles preenchessem, né, parte da pesquisa. Aqui em Forquilha, o Jair também conseguiu que o prefeito trabalhasse, preenchesse também. Então, na verdade, nesse método Q, que é o outro método que a gente está utilizando na pesquisa, a gente consegue obter a ideia, o discurso, né, que as pessoas têm em seus vários níveis de experiência com o ambiente, em seus vários níveis de gestão, em relação a essas seguranças. E a partir daí a gente consegue, digamos, uma construção até mesmo de propostas, né, de proposições de políticas públicas mais interessantes, que de fato sejam aplicáveis não só no nível de gestão ou no nível territorial, mas que também, de fato, consigam repercutir nas famílias, consigam repercutir nas casas. Porque um dos problemas que a gente percebe é que essa, digamos, é uma das hipóteses da pesquisa, é que a construção das políticas públicas feitas de cima para baixo, quer dizer, a partir dos grandes dados do IBGE, do IPES, né, e muitos desses modelos relacionados às seguranças hídrica, energética e alimentar, eles são feitos dessa forma, né, com esses dados secundários, agregados, e que muitas vezes eles não expressam a realidade das pessoas no seu cotidiano, a realidade alimentar, a realidade nas casas, na escola, né? Porque é um outro nível de gestão. Então, fica complicado, às vezes, encontrar, digamos, formas de corrigir problemas ou formas de amenizar problemas com respostas que não alcançam aqueles problemas, né? Então, o que a gente pretende na pesquisa é encontrar essas metodologias, e isso daí, na verdade, nós tivemos, acho que dos 3 anos de projeto, acho que quase 2 foi só tentando encontrar metodologias para que a gente conseguisse, de fato, assim, dados consistentes, válidos, né? Claro, cientificamente aceitos, mas com dados primários, sabe? E que não fosse um questionário, porque também de questionário tem muitos, né? Existem muitas propostas de questionários, também são preenchidos muitos, e mais uma vez eles não alcançam, digamos assim, o chão do problema, né? Eles não conseguem alcançar de fato o que se passa ali. Então, um exemplo que a gente coloca até quando a gente vai fazer a apresentação de alguns resultados que o projeto já tem, é que no mapa social a gente tem uma legenda em que a população achou que a venda de pastéis fritos em frente à escola causava insegurança alimentar nas crianças. E isso, você não tem como ter um dado desse em nenhum questionário que você aplique, e nenhuma informação que esteja disponível no IBGE ou então nos institutos estaduais de pesquisa. Mas que com essas metodologias qualitativas, que dão muito trabalho, que são difíceis de aplicar, que a gente precisa ter assim
uma experiência muito grande com o território e com as pessoas que vivem naquele território. A gente precisa, de fato, até mesmo de uma relação com essas pessoas, né? Para que elas participem, continuamente estejam ali, até mesmo com atenção à pesquisa, né? E é isso que acontece, mas que a gente vê que no final a gente consegue resultados positivos em relação a isso, né? Depois eu vou até... A Aline, ela voltou, eu não sei se ela está com o áudio melhor, se ela consegue falar um pouco da pesquisa. Aí, se ela quiser, ela está aqui olhando para a gente, eu posso falar um pouquinho. Aí, se eu me enganar aqui em alguma coisa, falar alguma bobagem, a Aline me corrige imediatamente, tá certo, Aline? Porque nós somos da geografia, a Aline é da engenharia agronômica, ela está, na verdade, nós co-orientamos, né, a pesquisa, então ela tem um orientador dela. Mas que, assim, de modo geral, o que a Aline está fazendo no projeto? Porque o edital Nexus, ele prevê não só pesquisa, esse relato que eu fiz aqui rapidamente da metodologia, né, dos resultados que a gente espera, mas ele também previa, né, extensão e o desenvolvimento de alguma tecnologia social. Então, nós tínhamos que cumprir essas 3 linhas de atuação. Em relação à extensão, nós cumprimos as linhas durante o processo de levantamento dos dados preliminares, que foi muito bom para a gente, porque nós tínhamos muitos encontros com as comunidades e as comunidades sempre estavam muito bem. Nós trabalhamos com escolas, com centenas de alunos do ensino fundamental, trabalhamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, assim, nós tivemos a possibilidade de aplicar muitos cursos e oficinas. Inclusive, a própria professora Ana Érica deu oficina de geleia de pimenta, não foi, Ana? Então, cada um foi mais ou menos dando a oficina daquela habilidade, né, que a gente tem. E, claro, relacionado, né, ao projeto e também por demanda das próprias pessoas. Então, eles iam dizendo mais ou menos, das próprias instituições, né, eles iam mais ou menos dizendo o que tinham interesse, e a gente ia aplicando a metodologia da cartografia participativa e, ao mesmo tempo, desenvolvendo as oficinas. Então, foi muito positivo. E em termos de desenvolvimento de tecnologia social, nós convidamos a Aline, né, para compor a equipe. A Aline também deu uma oficina de extensão. Então, ela fez um biodigestor, um protótipo de biodigestor, né, digamos, um biodigestor escolar, num bujãozinho de água de 20 litros, aquele galão de 20 litros de água, para mostrar para as crianças como é que funciona, né, o processo. O processo mecânico, né, o processo químico e mecânico, né, do biodigestor, só que numa escala bem menor. Então, a partir da construção do biodigestor, que aí ela vai falar dessa parte mais mecânica, mais técnica, em termos de construção, mas a intenção é que, a partir dessa construção do biodigestor, a gente consiga instalar biodigestores, os equipamentos nas residências de alguns agricultores rurais, para que a intenção é que esse material, que esse equipamento ele seja de alguma forma utilizado, talvez não, digamos assim, não como a primeira forma de energia térmica da casa, mas como uma forma complementar e alternativa, né? Então é isso que a gente está vendo. Aí o biodigestor, ele seria abastecido, né, Aline? A Aline vai me ajudar aqui, com fezes principalmente de porco, porque durante o levantamento nas comunidades, nós vimos que as pessoas criam mais porco, de fato, né? E também é onde é mais fácil você recolher as fezes, porque os porcos se criam confinados, então também é mais simples. Olá. E são utilizados 2 galões de 200 litros. 200 litros, né, Aline? Ela vai aí colocando... É isso mesmo. São 2 galões de 200 litros. No início, nós pensamos só em galão, mas vimos, né, através aí dos cálculos, que ela pode informar melhor. Nós vimos que não iria produzir gás o suficiente, nem para ser utilizado de forma complementar para uma família de até 5 pessoas. Então, nós pensamos nesses 2 galões de 200 litros.
A tecnologia ela é bem simples, né, Aline? Basicamente são esses galões de 200 litros que eles chamam de bombonas, com como é que eu posso dizer? Com algumas peças, né? Peças que você compra, na verdade, em qualquer depósito, já se utiliza para levar o gás da bombona para o fogão, ou então já se utiliza como canos ou coisas do gênero. Então, um levantamento preliminar que a Aline fez em termos de custo, se eu não me engano, cada biodigestor saía por alguma coisa em torno entre R$ 1.200 e R$ 1.500. E se for pensar que o gás hoje, na capital, ele está perto de R$ 90, né? Esse gás de 12 quilos, né? Que a gente compra, 12 ou 13 quilos que a gente compra. Então, seria um retorno relativamente... 13, né? Seria um retorno relativamente bom, né? Para a população rural. E pensando a energia energética aliada à energia, assim, integrada aos problemas da questão alimentar, até foi avaliado durante o doutorado da Aline, né, que ela está fazendo essa avaliação também, sobre como o que as pessoas poderiam fazer até mesmo em relação à economia solidária, quer dizer, o que as pessoas poderiam fazer com um pouco de gás a mais e que elas não teriam custo nesse gás, porque senão, de fato, as fezes, se elas não estão ali naquele local para gerar o gás, elas vão ser dispensadas, né, de alguma forma. Então, o que a gente também está, a Aline está tentando construir na tese dela de doutorado, é tentando ver digamos, esse custo-benefício, né? Que as pessoas poderiam utilizar esse gás, de repente, fazendo doces, daquelas frutas que antes iriam para o lixo, seriam apodrecidas, poderia estar assando bolos antes, onde no momento anterior, né, não se teria gás suficiente para isso. Então, poderia se fazer algumas alternativas, né, de uso desse biodigestor. Mas, na verdade, a Aline acho que colocou faz o quê? 2 semanas, eu acho, não foi, Aline? Em campo, foi há 2 semanas que um outro professor que também faz parte, que é o professor Jader aqui, que integra o projeto, levou a Aline. Eles foram juntos, né, lá para Forquilha, que é o município que a gente desenvolve o projeto. E aí que está sendo avaliado. Acho que ontem ela me mandou uma mensagem, foi hoje, Aline, dizendo que em 2 semanas as 2 bombonas estão cheias de gás, não é isso? Que é bom, né? Alguma dúvida? Não sei se a Aline pode falar também, se ela pode explicar alguma coisa. Também, se alguém tiver interesse, tem uns vídeos. Tem um videozinho que foi postado dela construindo de menos de 1 minuto aqui no YouTube. Eu até posso procurar e botar o link aqui para vocês. Mas basicamente é isso mesmo, professor. Você que está conferindo mesmo, bem? E aí tem os procedimentos técnicos, né, de montagem do equipamento. Seria bom que a Aline pudesse falar. Você consegue me ouvir? Oi? Tá um pouco baixo ali, mas fala, a gente vai se concentrar aqui para te explicar. Olha, Tá. esse daí é o videozinho de 1 minuto que a Aline fez montando o equipamento, só para você ter uma ideia, né, de como se monta. Tá, pesquisa. Deixa eu ver se sem o fone fica melhor para vocês me ouvirem. Basicamente é isso que a professora falou, né? A gente está tentando montar, na realidade, montou um sistema com 3 bombonas de 200 litros, né? Onde 2 funcionam como biodigestor e uma vai funcionar como reservatório onde será acumulado o gás. É um protótipo menor do que o disponível assim comercialmente, porque a agricultura familiar, eles têm um número pequeno de animais. E o que também
permite que eles possam colocar de vários animais, que a maioria deles não cria só um tipo de animal. Geralmente, em forquilha, eles criam aves e suínos. Eles podem misturar a matéria-prima. E foi instalado o primeiro protótipo no município lá em Forquilha. Está com 15 dias, né? Foi logo que aconteceu esse isolamento social por causa dessa pandemia. E eu estou tentando manter contato com a agricultora por telefone. Ela me ligou hoje dizendo que já encheu os 2 tambores, né? E que já está conseguindo produzir biogás. Porque a gente tem o resultado dentro da academia, né? Agora que nós temos um protótipo aqui na universidade. E agora a gente vai avaliar o funcionamento dele em campo, né? Em situações reais. Ótimo, Aline, você falando no telefone mesmo. Sim, deu para escutar bem agora. Até o Juliano, tu pode complementar, mas a gente está com um aluno, a bolsista, que está organizando a página, né? As duas estudantes estão organizando a página do centro no Instagram, e a gente está justamente querendo colocar algumas informações sobre os projetos de pesquisa nessa área. Então, seria super interessante ter o link que você comentou, né, do videozinho do Eu já biodigestor, mandei porque para também já colocaria. Pronto, Fernanda. então a gente até Fernanda é queria a perguntar Juliana para que está falando. vocês, É a Juliana? Fernanda agora. Pronto, a Fernanda, gente queria até tá perguntar aqui para o vocês link se no chat. autorizam. Pronto, a gente ia perguntar para vocês se vocês autorizam colocar informações do projeto nessa Claro que página do sim, centro. claro que sim. Nós temos também um videozinho, até porque nós tivemos que fazer para o CNPq, com os resultados do projeto, um videozinho sobre o projeto no YouTube, de 3 minutos. Aí eu também posso passar aqui para você o vídeo que nós fizemos. Ótimo, ótimo. Então, Fernanda, Adriane e todo mundo, o que acontece? A Annelise, não sei se ela mandou para vocês, é que a gente tem a rede social, e a ideia é exatamente essa, a gente dá visibilidade aos projetos que estão acontecendo, né? E a gente pediu, né, assim, colocou algumas informações que seriam necessárias, né? E claro, se o coordenador e a equipe eles quiserem que isso seja disponibilizado nas redes sociais, nas mídias sociais do centro. E eu sei que teve um pesquisador que já deu retorno para a gente está sistematizando as informações para também não ficar muita coisa, não ficar uma leitura que às vezes as pessoas não se interessem, colocar de uma forma que fique interessante para os leitores. Mas, Ana, Anelisa, você já passou esse material para todos os coordenadores? Eu me lembro, só respondendo você, eu acho que eu até respondi já com os dados do nosso projeto. Então, foi você que nós recebemos. Aí agora ela está sistematizando. Eu respondi já, com certeza. A gente colocar, porque eu acho que isso é extremamente importante, a gente dá visibilidade nas nossas ações, né? Como você mostra, um trabalho tão intenso, com tanta gente envolvida, com recursos públicos envolvidos também. Eu acho que seria interessante a gente dar visibilidade, né? Dar transparência também desses resultados. Claro, não precisa colocar todos os resultados, não precisa colocar, porque eu sei que esses dados são dados que vai ser as teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso dos alunos, mas aquelas informações que podem ser compartilhadas no momento, sabe? Na verdade, eu já respondi. Eu respondi exatamente as perguntas que vocês fizeram. Uhum. Foi simples, foi no próprio corpo do e-mail. Vocês não receberam? Estou até querendo ver aqui se eu acho. Vocês não receberam, não? Será? Deixa eu ver aqui com a Ana, que ela que está recebendo essa... Aqui, acabei de abrir no Gmail do centro. Tá tudo aqui mesmo.
Tá, A gente né? tá certinho. É justamente isso, professora. Tô lendo as coisas e fazendo o que a senhora pediu. Só um Ok. pouco devagar. Ok. O Washington e o Maurício falou que não recebeu. Acabando aqui a reunião, Maurício e Washington, professores Maurício e Washington, a gente reencaminha novamente. É simples, tá? E fiquem bem à vontade, se tiver alguma outra coisa que vocês queiram colocar, fiquem bem à vontade, tá? Não tem, a gente só é uma indicação de algumas perguntas, né? Mas se quiserem colocar outras, se não quiser responder alguns que estão lá, fiquem bem à vontade, tá certo? É até bom o Washington e Maurício colocarem o e-mail que eles estão usando mais, né, escreverem agora para analisar, captar, porque pode ser que na lista que a gente tem de e-mails esteja alguma desatualização, né? Não, tá tudo E certinho, não tenha. professora. Tá tudo certinho aqui. Eu tô batendo os e-mails. Abri agora. Eu vou encaminhar exatamente agora os e-mails para eles. Tô terminando de escrever. Certo, Annelisa. Porque a Annelisa é que está à frente dessa parte. Realmente, eu estou até olhando muito pouco os e-mails, que pela minha situação particular, né? Com a neném agora, e aí a gente tá. Eu estou conversando mais pelo WhatsApp mesmo com Juliana, com a Annelisa, a gente está e cada uma está cuidando de uma parte, digamos assim, né? Aqui a Desiane acabou de colocar o link para o nosso Instagram, né? E à medida que a gente for sistematizando essas informações, a gente vai colocando as informações que vocês nos repassarem. Inclusive, quando tiver mais material, a gente vai até reenviar o link para vocês divulgar, porque do jeito que vocês estão passando informações do projeto que vocês trouxeram hoje, tem outras informações de outros projetos que já foram apresentados e também tem dados bem assim, tem propostas bem interessantes, né? E eu acho que Maurício e Washington poderiam perguntar mais sobre o projeto de hoje e podem se colocar. Eu só estou visualizando quem está em câmera, eu não estou conseguindo ver quem não está em câmera. Então, se tiver outras pessoas para falar, né, comentar sobre o projeto, né, que foi apresentado hoje, se tem mais alguma ideia, porque uma das ideias, né, com esse SIG de articulação de projetos, né, e o pessoal da observação, da Rural, outros projetos na área de soberania e segurança alimentar e nutricional, é que a gente pudesse ter um momento presencial mais à frente. Eu não sei, a ideia da gente era até, quando a gente discutia ano passado, era no segundo semestre desse ano. Com essa pandemia, eu não sei como vai ficar a situação, mas eu acho que era interessante a gente não perder de vista de ter um momento de um seminário, né, da região Nordeste, porque tem muitos projetos interessantes, tem muita coisa interessante para ser apresentada, eu acho que num formato maior, né, com mais formal, inclusive, com anais, com tudo, porque eu acho que valorizava os projetos, né, e a gente também poderia ter essa ideia e organizando isso também para tentar com que os resultados dos projetos que foram desenvolvidos pudessem reverberar melhor a sociedade, né, junto aos conselhos de controle social, a gestores, a população, né? Então, vocês são a ideia do projeto de vocês é justamente essa metodologia de baixo para cima, né? Então, como é que o exemplo disso para outras comunidades seria bastante interessante. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, Sim. gente. Tudo bem? Eu sou o Jair, eu sou orientado pela professora Adriane, professora Ana Érica. A gente estava conversando, ouvindo aqui direitinho o que vocês estão falando. Eu acho que o que eu quero falar é realmente o que a professora acabou de perguntar. Porque, por exemplo, nós temos um trabalho extenso dentro de comunidades locais, nós temos um network, uma teia de conhecimento muito bem organizado, desde os agricultores mais afastados até as lideranças comunitárias. E tudo isso reflete diretamente no nosso trabalho, na qualidade dos nossos dados, na fidelidade
na realidade do que a gente tem. Então, eu como pesquisador, como mestrando dentro desse processo, eu senti que essa dimensão de aproximação com o nosso público-alvo foi a nossa grande cartada para conseguir esses dados, para conseguir montar mapas, para conseguir montar uma coisa que eu chamo de banco de dados, entendeu? Então, depende muito do que a gente pretende e com quem a gente pretende. Se a gente já conhece essa comunidade, se essas comunidades já nos conhecem, já entendem o nosso trabalho, e se elas realmente se conciliam com a universidade ou com o instituto ou com esse grupo de pesquisa. Já que a primeira coisa que a gente escuta quando chega falando vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer uma ideia aqui, é que as pessoas já chegaram naquele espaço, já fizeram algum questionário, já fizeram alguma pesquisa e não deram retorno. Então, o que a gente tem que entender primeiro é como que aquele espaço entende o que a gente quer proporcionar. E se for de forma negativa, como eles entendem isso, entender como que a gente pode gerar algo para que ocorra de forma qualitativa, né? De uma qualidade positiva para a gente e para a comunidade. Tanto que a professora Adriana até comentou que a professora Ana Érica foi lá, fez oficinas de geleia. A gente levou o professor da gastronomia para falar sobre reaproveitamento integral de alimentos, com a professora Ana Érica. Ele fez uma oficina também de utilização de milho de forma integral. A gente levou diversas coisas com base em artigos científicos, só que de forma em oficina. Então, eles tinham interesse em estar ali com a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é como chegar, né? É como pensar para poder absorver de forma mais positiva e de forma integral todas as informações que a gente tem. Tanto que a gente tem horas e horas de áudio que a gente ouviu durante praticamente um ano, de informações, de ações, que a gente teve todo esse tempo para ouvir, desde as oficinas até as próprias entrevistas que a gente fez de forma pontual. Então, todas essas informações, todas elas foram escutadas umas 2 ou 3 vezes, todas elas foram analisadas, todas elas foram reformuladas com base no que a gente teve nas matrizes. Então, esse processual, para a gente, é muito novo, foi um pouco maçante, muito pouco maçante. Então, quando a gente vê o resultado, a gente entende que o que realmente ajudou a gente chegar até esse momento foram as conciliações com a população, com o público-alvo, com os agricultores. Então, eu acho que quando a gente publicar as primeiras dissertações, fizer os primeiros artigos e tiver esse retorno mais científico de entender quais foram os resultados mais poderosos, mais fortes, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é que a aproximação é o mínimo com essas comunidades. É o mínimo. A professora Ana Érica trabalha com questões indígenas e quilombolas. A gente sabe da dificuldade que tem em desenvolver trabalhos, porque eles já estão muito saturados de terem desenvolvidos. A professora Adriane trabalha com metodologias participativas há não sei quantos anos, e a gente sabe que tudo isso já tem gerado algumas coisas que hoje, quando chega nesse momento político, econômico, social, as pessoas não querem mais saber, elas preferem entender uma corrente do WhatsApp do que entender a dados científicos. E então, é um momento de renovação de metodologia mesmo. A gente acabou de voltar de um campo que a gente foi numa comunidade do interior, lá do Pará. Mês passado, eu passei quase um mês praticamente todo em Forquilha. Eu consegui falar com o prefeito, eu consegui falar com secretários, com todo tipo de gestor daquele espaço, líderes comunitários, e é nesse momento que a gente vê que realmente o nosso banco de dados é representativo. Quando as pessoas olham para ele e falam, cara, isso aí de fato é algo que deve ser levado em conta. E existem coisas que devem ser levadas não em conta. Então é a partir disso que a gente entende qual é a política pública que pode ser palpável, qual é a política pública que é totalmente utópica, qual é a ideia política, econômica e social de desenvolvimento, de potencialidade, que realmente tem uma potencialidade. E esse eu acho que o grande resultado da minha dissertação e da Gislede. A gente consegue palpar de uma forma qualitativa e quantificativa
coisas reais para essas comunidades, com base em toda essa insegurança, toda essa segurança. E o que é dentro do Nexus, o que é o mais interessante é que uma afirmação pode levar água, energia e alimento a serem elevadas de forma qualitativa na comunidade. Então, eu acho que a gente consegue construir isso muito bem e repassar para outros cientistas, outros pesquisadores. Inclusive, eu acho que essa é a ideia da gente estar aqui, né? Conversando sobre isso. Bom, Sim, aí. essa. Oi. Oi, É, não. Não, eu acho que essa é a ideia mesmo, Jair, de compartilhar e difundir isso, né? Eu acho que essa reflexão que vocês colocaram é muito importante. Realmente, a gente está no momento que chegar com a ciência, né, com um método científico, com a pesquisa, hoje ficou bem mais difícil, né? As comunidades já estão saturadas de informação e de uma abordagem mais distante. E a gente tem esse desafio, né, de trazer dados, mas com essa questão, né? E com tudo fake news, com tudo que tem hoje, né, de excesso e muitas falsas informações. Então, isso acaba também confundindo muito e nos desafiando como pesquisadores, né? Eu não sei se Ana Érica, mas a Juliana, o pessoal tem mais coisas para colocar. Queria escutar vocês também. Ana, eu fiquei muito, assim, gostei muito quando você colocou a tua experiência, né? Quando você falou de Josué de Castro, a gente, como a Fernandinha colocou anteriormente, a gente da nutrição. Eu não sou pernambucana, né? E falo muito com os alunos daqui de Pernambuco, que eu acho que é um prazer tê-lo, né? Esse pernambucano, assim, que desde há mais de 70 anos já questões e que hoje a gente, novamente, passados 70 anos, a gente ainda tem esses problemas. Às vezes os problemas são diferentes, né? Mas que ainda afeta esse corpo social. Aí, assim, escutar um pouco mais da tua experiência. Ah, sim, uma outra questão que eu queria perguntar à Adriane, quando ela falou que avaliou a segurança alimentar e nutricional. Qual foi o instrumento que vocês utilizaram? Foi a EBIA? Tu sabe? Não, nós utilizamos justamente as metodologias participativas. Ah, Nós certo. trabalhamos com a construção dos mapas participativos, a construção da matriz SWOT. Como o Jair mesmo colocou, fizemos durante esses momentos das oficinas de extensão, onde também fizemos a construção das matrizes, nós também gravamos todas as discussões que estavam sendo feitas. Então, os dados qualitativos, né? Dali nós conseguimos utilizar tanto para fazer os mapas, que depois nós retornamos com legendas já pré-feitas para as comunidades, para eles complementarem, corrigirem, né? E atualizarem dados. E também conseguimos fazer o escopo, que é a pirâmide principal da metodologia Q, com aquelas frases, aquelas afirmações, ora, né? Muito bem engajados no cotidiano, ora um pouco fora da realidade, ora que discerniam apenas opiniões de poucos, mas que dentro de uma, digamos assim, de um modelo que as pessoas vão fazendo uma inter-relação hierárquica dessas frases, conforme a sua importância. O pessoal, principalmente os participantes vinculados à gestão, foram contribuindo também nesse processo. Então, na verdade, foram esses 3 levantamentos básicos, né? Áudio, construção de diário de bordo, construção da matriz fofa e também construção dos mapas participativos.
Tu já tens nessa parte da segurança alimentar, algum resultado preliminar, Adriane? Da segurança alimentar? Sim. Sim, nós temos, nós temos preliminar mesmo. Então, eu tenho Uhum. até, já, se você quiser, eu até posso colocar aqui os links já de algumas atividades, alguns resultados que nós publicamos num encontro que teve de Geografia Física Aplicada do ano passado. Aí nós fizemos, aí tem inclusive um ou são dois artigos voltados para a segurança alimentar e tem da segurança energética e da segurança hídrica também, mas abordando principalmente as atividades de extensão e alguns dados preliminares. Aí, enquanto ainda resultados das dissertações da Gi e do Jair, nós já temos alguns mapas preliminares, principalmente de forquilha, que é onde o Jair trabalha, que é aqui do semiárido. Mas aí eu até posso mandar a apresentação para vocês, mas são dados que ainda não estão publicados e que ainda não foram validados. Né? Então, a gente ainda está fazendo as últimas correções dos mapas. Mas, se você quiser, eu posso mostrar. É porque não tem como eu mostrar uma figura, tem como eu compartilhar uma figura aqui com vocês, porque nós já temos os mapas da segurança alimentar e da insegurança alimentar de forquilha, que é um resultado da dissertação do Jair, né? Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como é que está sendo construída a legenda e como é feita a espacialização. Só abrir um parêntese aí que o Adriane está falando, na verdade a gente já foi mesmo intenção tentar construir indicadores de segurança alimentar e nutricional, mas da perspectiva qualitativa. Porque seguir a escala EBI é o que a gente vê no usual. Isso é muito, muito, muito comum, né? Nós observarmos que sempre os trabalhos estão sendo utilizados a partir da escala EBIA. E aí nós estabelecemos a crítica, né, à EBIA, como todos nós aqui, pela perspectiva quantitativa, né, que fala somente, considera o momento, a escala é muito relativa. E aí nós conseguimos, a partir da matriz SWOT, né, que vocês conhecem, que é a matriz FOFA, fortaleza, oportunidades, fraquezas e ameaças, eles dizerem quais as frases eram mais importantes, e dessas frases mais importantes, quais os elementos que estão relacionados à segurança e à soberania alimentar. A partir dessas palavras, nós conseguimos converter isso na perspectiva do mapeamento. Então, nós construímos indicadores qualitativos à luz das considerações do grupo que construiu essa cartografia social da segurança e da insegurança alimentar dentro de uma perspectiva cartográfica mesmo. E isso eu acho que é o grande, como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho que é o grande boom, é o diferencial nessa perspectiva. É um diferencial. Boa lembrança, Ana. É porque, para a construção da matriz, nós tivemos que fazer perguntas. Então, nós fizemos 7 perguntas básicas, né? Sobre o seu território, sobre a vida, né? Daquela população ali, a experiência que ela tem, e sobre as questões alimentares. E as perguntas relacionadas às questões alimentares tiveram como base a EBIA, né? Não foi, Ana? Foi a Ana que nos auxiliou aí na construção, né, dessas perguntas. Então, quando nós fomos para levantar esses dados preliminares com a comunidade, né, construindo a matriz, a gente tem sempre que chegar com indagações, com problema, para a partir daí estimular a discussão. Então, essas indagações, elas tiveram como principal referência, né, as perguntas ou problemáticas que são abordadas na EBIA. Isso é verdade. Não, e assim como... Desculpa, é porque a gente vai conversando. A ideia é essa mesmo. E assim, como a Fernandinha falou, eu acho que essas questões que a gente trabalha são questões, né, que perpassa, não é só a questão não só a questão nutricional, ela perpassa outras áreas mesmo, né? E assim, eu acho super interessante, porque a gente também tem muitas críticas em relação a esses instrumentos, né? Então, eu acho que é interessante quando vocês trouxerem outras formas de poder avaliar, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante. E até agora a Natália, que está aqui com a gente, ela mandou para mim aqui no meu WhatsApp um link de um material de vocês. A utilização da matriz SWOT como metodologia ativa de segurança alimentar em nível comunitário no semiárido. Deve ser do artigo, Adriane, do Congresso. Isso, foi do Congresso brasileiro. Eu estava procurando aqui para mandar agora,
Mas é exatamente essa, tá aqui, olha. Natália, tu que já tem aqui, coloca aqui. Ah, pronto, ela acabou de colocar. Pronto. Ah, você também, pronto. É o curso de geografia. É porque, na realidade, nós fizemos o levantamento no final do ano retrasado, né? Que nós, no segundo semestre de 2018, que fomos para campo levantar esses dados da matriz e publicamos esse artigozinho no evento que ocorreu em junho do ano passado, né? Mas que saiu agora, o livro, o e-book saiu agora no final do ano passado. Então, são uns resultados bem preliminares, mas eu acho que já dá para ter uma ideia. E a Gi e o Jair, eles construíram também, lideraram alguns artigos para esse evento. Eu não sei se vocês iam participar do semiárido. Vocês estavam sabendo? Não sei se a Gi ou o Jair podem colocar aqui o link, que ia ter um evento agora em Sobral, lembra, Ana Érica, sobre o semiárido? Foi um encontro do semiárido mesmo. Inclusive, íamos mandar 4 artigos, não era 4, era 5, não era, Ana? Ele foi adiado só, vai acontecer, mas... ele já foi enviado, inclusive. Ah, tá aí, olha, o Jair botou, que é o Fórum Brasileiro, e a Gi também, o Fórum Brasileiro do Semiárido. Então, nós fizemos 5 artigos, não foi? Uhum. E enviamos, mas que por conta da pandemia, né, foi tudo cancelado. Não sabemos como é que vai ficar a publicação. Mas, assim, os resultados de fato consistentes e abordando de modo integrado essas metodologias assim mais duras, de modo mais aprofundado, ainda está sendo construído nas dissertações deles. Então, eu imagino que a gente vai ter algum resultado mais consistente, de fato, lá para o final do ano, né? Exatamente. E sobre as experiências, foi a Juliana que perguntou? Fui eu. É que, Ana, antes de você entrar, eu estava conversando com a Adriane, a gente entrou um pouquinho antes. Eu sou da nutrição, mas eu estou tentando chegar um pouquinho mais próximo de você da geografia. Inclusive, a Natália, que mandou aqui no link aqui, ela está fazendo doutorado, e uma das temáticas dela envolve essa questão geográfica, sabe? Essa questão do espaço, do território. E aí, assim, a gente está fazendo meio que uma coisa inversa que vocês, assim, né? Você da geografia com a nutrição e eu da nutrição, a gente da nutrição com a geografia. Então, aí, assim, só nessa questão que eu queria escutar um pouco mais. Eu sou graduada em geografia, aí fiz mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Durante o mestrado, eu trabalhei com modo de vida camponês, então eu sempre trabalhei muito ligada à agrária. Então, bem modo de vida, comunidades tradicionais, povos indígenas. Hoje, bem mais com povos indígenas, não como a Adriane. A Adriane trabalha muito com povos do mar, né, com comunidades no sertão. Hoje eu estou trabalhando mais com grupos indígenas. Mas no mestrado, eu trabalhei com a primeira área de desapropriação por interesse social do sertão dos Inhamuns. É uma região bem afastada da região metropolitana de Fortaleza, cerca de uns 400 quilômetros. E lá eu discuti modo de vida camponês, apropriação dos recursos naturais, e a gente trabalhou muito com a questão da fome na época. Mas eu vim mesmo trabalhar com segurança alimentar, com esse debate, no doutorado, porque no Instituto Federal, há 10 anos atrás, eu fui para um campus. Eu tô no Instituto há 12 anos, mas há 10 anos eu entrei num campus que o curso principal era o curso de gastronomia. Aí eu entrei em crise. Eu vou trabalhar com o quê dentro do curso de gastronomia? E então eu fui trabalhar com o que eu já discutia, né, que são as comunidades tradicionais, que foi o quilombo da Serra do Evaristo, na região, né, em Baturité tem um quilombo, e próximo a Baturité, que era o campus que eu trabalhava, tem uma aldeia que é da etnia Canindé. Nós começamos a trabalhar com formações assim, de extensão, cursos de extensão, cursos FIC, né, formação integrado continuado, com segurança alimentar e soberania alimentar, elaborações de alimentos, aproveitamento integrado. Aí o meu orientador na época disse, Ana, não tem como a gente fugir do que você está fazendo, por que a gente não começa a trabalhar, né, com a discussão da segurança alimentar? Então eu decidi fazer a geografia da segurança alimentar e nutricional no estado do Ceará, analisando a espacialização do PAA, que é o programa de aquisição de alimentos. E como esses arranjos geopolíticos eles acabam sendo direcionados para determinados municípios em detrimento de outros,
livros, como a gestão desse tipo de recurso é gerido pela Secretaria de Agricultura, pela Conab, pelo MDA na época, né? E aí nós fizemos uma análise geopolítica dessa espacialização do PA no estado do Ceará, que nós chamamos de a geografia da segurança alimentar no estado. Dentro desse panorama, eu me aproximei, né, há 10 anos do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e de um grupo de pesquisa que talvez vocês conheçam o grupo, que é da professora Marlene Ávila, que é o GPSAN, que é o Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional da UES, da Estadual do Ceará. Então, a Marlene... Eu estava no evento, né, Ana? De Goiânia, que as meninas estavam também. A Marlene estava lá. Mas a Marlene trabalha muito mais com o CONSEA, né? Discute o CONSEA, trabalha com processos de formação ligados ao CONSEA. É brilhante ela. Isso é uma grande profissional. E aí a gente tem até hoje dialogado sobre segurança alimentar nesses espaços na perspectiva institucional, ou seja, na perspectiva política. Bem, a minha história foi bem por esse lado, mas como a Adriane, por isso que a gente coliga muito bem, nós trabalhamos com extensão e pesquisa, de forma coligada. Nós não vemos pesquisa sem ter essa... não é nenhuma forma de contrapartida, mas sem haver essa troca e essa construção. Não é uma pesquisa sobre, é uma pesquisa com. E ao fato que a gente tem essa aproximação com os grupos, essa proximidade, essa confiança. A Adriane, por exemplo, está em Forquilha há mais de 10 anos. Ter esse diálogo com comunidades que se tem essa proximidade logra muito mais êxito dentro da perspectiva qualitativa, que é o nosso grande interesse. Afinal de contas, pesquisas quantitativas a gente não está desmerecendo, mas é uma quantidade bem expressiva diante das qualitativas. Então, como fazer um diferencial discutindo segurança alimentar, segurança hídrica e energética, coligando extensão, pesquisa, formação, junto com grupos sociais que já estão tão desgastados com essa série de pesquisadores que chegam só aplicando questionário. A gente já tem uma quantidade extremamente grande de material de diagnóstico, né? Eu acho que é exatamente isso, essa questão de você não só trabalhar e esse às vezes não é nem para a comunidade, é para o pesquisador e seu grupo, né? Mas como trabalhar com essas pessoas envolvendo. E assim, essa questão da extensão, eu também estava falando com a Adriana, acho que logo antes da gente começar com todo mundo, eu também tenho uma interface, eu até ano passado, eu estava na diretoria de extensão, e aí eu estou vendo que vocês são de instituições diferentes, que eu acho que isso é muito bacana, né? Você é do Instituto Federal, ela da UFC. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês também, talvez para o Maurício, para o Washington, de outras instituições. Como é que está lá nas instituições de vocês a questão dos 10% da extensão, como carga horária não mais complementar, mas agora fazendo de fato parte do PPC? Tem avançado nas instituições de vocês? E isso, a curricularização. Falar, Adriane, eu já falei. Não, antes de eu começar a falar, vou só colocar aqui, olha, aqui no chat eu botei um artigo também que nós publicamos, um artigo simples de evento, mas só para vocês terem uma ideia da proposta conceitual do biodigestor, da tese da Aline. Então, esse daí é só porque nós falamos rapidamente sobre como é o biodigestor, como é que funciona, então tem um pouquinho aqui o relato aqui mais, assim, melhor organizado, né, da informação. Adriane, muito obrigada pelo envio desses materiais para a gente, viu? Nada, o que eu puder ajudar, tá bom. Sobre essa questão da extensão, faz 2 anos que lá na UFC, 2 ou são 3 anos, que nós tivemos, inclusive, que mudar o nosso PPC, não foi por conta disso, mas, na verdade, eu posso te falar na realidade do meu departamento, né? E lá no meu departamento, nós trabalhamos com extensão, acho que antes de trabalharmos com pesquisa. Então, antes de termos bolsas de pesquisa, nós já tínhamos bolsas de extensão, que os professores trabalham já há mais de 20 anos, né? A Ana, na Érica, fez graduação lá também, então todos nós a graduação sempre foi envolvida com extensão e a pós-graduação sempre foi envolvida com extensão também. Então, parte dos nossos projetos, acho que 1/4 dos nossos projetos da pós-graduação são de extensão. Então, assim, na verdade, nós só incorporamos oficialmente o que às vezes a gente fazia oficiosamente.
Então, a gente teve pouco impacto. Aí, em relação aos outros cursos, aí eu não vou saber lhe dizer na instituição. Agora, eu sei que nós tivemos essa demanda, né, do governo, inclusive, que nós tínhamos que inserir essa carga horária oficial. Mas lá no departamento a gente não teve nenhum problema em relação a isso. Todos os professores, em geral, eles têm de 2 a 5 projetos de extensão. Então, é difícil ter alguma... O discente que não trabalha com extensão é porque realmente não quer trabalhar, mas tem muitas oportunidades, né? No caso do IFCE, a nossa discussão da extensão não está muito atrelada aos projetos pedagógicos, não. O que veio fortalecer a extensão no IFCE, sem sombra de dúvidas, foi a complementação da carga horária docente. Então, o docente que não tem até 10 horas de sala de aula tem que buscar uma forma de complementar a carga horária com pesquisa e com extensão. E a extensão foi a que se organizou primeiro para que isso pudesse ser legalmente registrado. Então, tem uma plataforma que se chama SIGPROEST, e o SIGPROEST você faz o registro de projetos de extensão, formação, os projetos FIC, formação integral e continuada, né? E os núcleos ou programas, né? Os núcleos que eu digo que são os NEABIs, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro Indígena, e os NAPINs, que são núcleos de acessibilidade a portadores de necessidades especiais. Então, o debate vai muito ao encontro da carga horária docente, para complementação. Não que, no meu caso, não faz muita diferença, não. A minha carga horária é bem alta. É porque você coordena o NEABI, né? Também. Eu coordeno o NEABI. Eu estou vendo aqui que o Washington também falou que lá teve um problema, teve barulho por conta do pessoal da ciência e tecnologia, mas passou. Eu acho que era Fátima, né, Washington, a época que passou, a pró-reitora. Acho que também o Maurício também colocou aqui, né? Então, eu respondi para Maurício uma coisa que era para. Eu respondi para o Washington uma coisa que era para Maurício. Em relação ao teu tempo, Maurício, tudo bem, sem problema, viu? Eu respondi para o Washington, mas era para você. Mas, enfim, é exatamente como a Adriane colocou. Isso é uma coisa do governo federal, né? Até 2024 a gente tem as universidades, os institutos têm que se reorganizar. E eu acho que, assim, quem vai sair mais... eu acho que isso, hoje, vários professores reclamam, brigam, enfim, mas eu acho que a gente tem que pensar, de fato, na formação desses nossos alunos, né? Eu tenho certeza, o aluno que tem essa oportunidade de vivenciar a extensão do seu processo formativo, a gente tem um outro olhar de aluno, né? Assim, eu acho que é importante... Se a gente, desde sempre, trabalhássemos de forma realmente como está na Constituição, na ensino, pesquisa e extensão, talvez hoje a gente teria até um outro olhar sobre o próprio ensino superior, né? Acho que as pessoas nos conheceriam mais, sabe, das coisas que a gente faz. Hoje, né, existem muitas coisas que não tem nada a ver, falando que as pessoas das universidades fazem, que é balbúrdia, que é isso, e dos institutos federais também. E eu acho que se a gente, desde o começo, trabalhasse com a extensão, como é agora essa proposta, eu acho que algumas dessas visões tão equivocadas não seriam agora levantadas agora nesse momento. Pessoal, eu acho, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Fernandinha está aí, escuta a gente. Ela, Yasmin, Rafa. Não sei se ela está. O Washington, Maurício, eu vi que Zena entrou, mas ela estava com dificuldade de escutar a gente. As outras pessoas também que estão aqui, né, nos projetos, o Jair, a Aline, deixa eu ver aqui, tem a Marfa também. Então, assim, se alguém quiser colocar alguma coisa, se não conseguir falar pelo microfone, mas quiser aqui digitar, o Maurício está ali, levantando a mão. Fique à vontade, Maurício, para poder falar. Ok, boa tarde, né, a todos e a todas, nessa conjuntura tão difícil, né, tão insólita para todos nós, né, e esperamos que a gente consiga sair disso da melhor maneira possível, né, e se for possível breve, o que não é fácil, né, não é fácil,
pelo que a gente tem tentado acompanhar, a situação é bem crítica, inclusive vai demandar muito em termos de ações para a segurança alimentar, né? Porque o caso da China, por exemplo, a quarentena, o isolamento, só foi efetivo com a garantia do abastecimento nas cidades, através do que eles chamaram de rotas verdes, né, que garantiram que a alimentação saudável chegasse nos mercados locais para poder ser distribuída para as pessoas, na porta da casa das pessoas. Então, tem toda uma logística aí para ser pensada, e isso tem que ser pensada por a gente nos nossos estados e municípios, né? Porque, infelizmente, não vemos uma ação mais estratégica em nível federal nesse sentido. Então, o local, né, o estadual, o municipal é que vai ter que responder a essas demandas. Então, tem toda uma demanda de logística importante. Sobre o nosso projeto, especialmente, eu gostei muito de ouvir a Adriane e a Ana Érica, né, o projeto do Nexus, é isso, né, com tecnologias sociais, com biocombustível, muito bacana. Eu aprendi pra caramba agora à tarde, nesses poucos minutos, e parabenizar vocês pelo trabalho. Também cumprimentar aí a Fernandinha, né, a Juliana, que estão na mediação, os colegas que estão também aqui acompanhando. O nosso projeto, na verdade, tem uma ação sendo realizada há 5 anos, um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu prefiro chamar assim do que chamar de Ministério da Cidadania, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, onde está a Política de Segurança Alimentar, que é o projeto Cisão Universidades. Então, no Ceará também está sendo realizado, enfim, e esse projeto vem há 5 anos sendo realizado com a parceria de 3 instituições. Só um minutinho. Aqui. Chegou aqui, ela não consegue ficar quieta, aí chegou. Olha lá, o papai está falando com um monte de titia. Então, Seja bem-vinda! Eu acho que eu não vou conseguir continuar agora, porque agora vai lá com a mamãe que o papai já vai, tá bom? Eu quero o iPad. Tá, então pega. Não, já deu, vai lá. Desce direitinho, devagar. Desculpa a interrupção. Então, esse projeto vem sendo realizado no Cisão Universidades, com a professora Zênia, que também estava ouvindo também aqui a conversa, uma das responsáveis por esse projeto, coordenando o projeto em Pernambuco, mas ele envolvia a UFRN e a UFPB. Na época eu estava na UFPB de João Pessoa e agora eu estou na UFRPE aqui em Pernambuco. Enfim, e na UFRN envolve professores de nutrição, professoras de nutrição, professor da administração, professor Washington, que está aí também participa desse projeto, com a incubadora de economia solidária, a Oasis, né? Na Paraíba, com professoras também da nutrição, professores de gestão pública, enfim, de várias áreas, através da incubadora de cooperativas populares, de empreendimentos populares, a Incubes. Então, juntando sempre economia solidária e segurança alimentar, né, como políticas irmãs, né, que se autorreferenciam ao autoalimento, enfim. E na UFRPE, através do Departamento de Ciências do Consumo, com o núcleo, né, o núcleo de estudos sobre o consumo, etc. E também agora com a parceria com a incubadora da UFRPE, Incubacop, enfim, um conjunto de instituições, professores, etc. Então, esse projeto já vem há 5 anos, vai terminar agora, a perspectiva era terminar agora em junho, né? E não sabemos como vai ficar em função dessa situação atual. Possivelmente vai ser adiado o prazo até dezembro, mas não o recurso. O recurso possivelmente não vem mais recurso, mas o prazo seja adiado até dezembro.
E esse projeto foi muito importante, muito interessante, porque além de permitir uma atuação interinstitucional, né, interestadual, etc., a troca constante e diálogo constante entre os pesquisadores, né, e as equipes, que não são só professores das universidades, tem também as equipes estaduais, com coordenadores, com assessorias técnicas, bolsistas, alunos bolsistas também participando, enfim, uma equipe em cada estado, e assessorando as prefeituras, governos estaduais, conselhas, caisãs, etc, etc. Então, a ideia era fortalecer o sistema. Esse projeto começou com a Dilma, passou pelo Temer, está agora no Bolsonaro. Então, é um projeto, três governos, né, que a gente atravessou esse projeto, né? Então, o Washington está dizendo que na UFRN já é mais de 20 pessoas. Então, cada instituição formou um núcleo, né, em todos os projetos, e também foram desenvolvendo outros projetos a partir do CISAM. Então, na Paraíba, por exemplo, ações de apoio ao governo da Paraíba, no UFRN, vários projetos. Um projeto que nós, né, estamos mais implicados aqui, que é o projeto Observatório Nordestino de Política de Segurança e Soberania Alimentar, né, que a gente chamou de observação, título um pouco ousado, chamado Nordestino, um projeto que começou com 3 instituições, mas a ideia era essa. Uma das metas do projeto era fortalecer ou ajudar a construir uma rede nordestina de pesquisadores e extensionistas em segurança alimentar. Nós aqui, viu, Ana Érica, a gente também não faz muita distinção entre pesquisa e extensão. Não é que a gente não faz distinção, eu tenho dito que a gente talvez esteja construindo as incubadoras, especialmente, né, a partir das incubadoras, estejamos construindo uma outra praxis acadêmica, né, que junta extensão, pesquisa e ensino numa coisa só, onde é difícil até diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, né? Você não faz extensão sem fazer pesquisa. Isso é uma questão, embora você possa, no caso da pesquisa básica, por exemplo, fazer pesquisa sem fazer extensão, mas, né, você pode também fazer pesquisa e estar implicado com extensão, mas extensão você não faz sem pesquisa, e essas questões e essas dimensões se alinham com o ensino, necessariamente, né? Trazendo discussões para a sala de aula, formando novos quadros, etc. Então, essa é um pouco a nossa pegada aqui. E o Observação, ele tinha que foi do edital 2016, da Unasul, né, com a parceria com a Grupo da Bolívia e com a FAO da Bolívia, né? Então, a gente começou o projeto com essa parceria. No final, o nosso articulador, o nosso parceiro da FAO da Bolívia, acabou se transferindo para o México e depois para a Jamaica. Então, mudou um pouco o desenho, né, da articulação, mas a gente conseguiu ainda fazer um intercâmbio com o pesquisador, com o Fred Delgado, né, que é nosso contato na Grupo da Bolívia, na Universidade de São Martín, né, com uma Universidade Agroecológica da Bolívia, e com o Crispim Moreira, que foi secretário já nacional de Segurança Alimentar, que está na FAO da Jamaica agora, e veio também dialogar com a gente aqui. Foi um seminário para a gente, uma semana de troca de experiências muito rica, né? A Fernanda participou desse nosso encontro aqui, nesse nosso diálogo aqui. Foi muito, muito bacana com o Fred e com o Crispim. Então, o Observação teve esse objetivo, né? Ele veio agregado às ações que já vinham sendo realizadas no âmbito do projeto CISAM, que tinha como objetivo fortalecer uma rede, ou incentivar a constituição de uma rede de pesquisadores em segurança alimentar, pesquisadores e extensionistas em segurança alimentar, enfim, fazer a disseminação do tema de segurança alimentar nos estados. Então, são as metas, enfim, que foram cumpridas. A gente está trabalhando agora no relatório final, né? Agora, a gente realizou um encontro de pesquisadores extensionistas em João Pessoa. Não me lembro a data agora, acho que foi em novembro do ano passado.
que foi muito, muito interessante, né? Pesquisadores de várias regiões do país, né? Não só dos 3 estados, acho que inclusive no Ceará, eu não lembro se teve, mas depois teve um encontro no Ceará do projeto CISAM, e a professora Zênia e a professora Michele foram fazer um diálogo com o projeto CISAM do Ceará, pensando também na construção dessa rede, né? Então, me lembro que já tinha professores da Bahia interessados. Acho que a Lagoa era ainda um território a ser difundido esse tema, mas a ideia é criar, dialogando com a rede brasileira de pesquisadores em SAM, criar um espaço próprio nordestino, né, para a gente discutir as questões de segurança alimentar no Nordeste, tendo essa cara de ser, ao mesmo tempo, pesquisadores e extensionistas, inclusive envolvendo instituições da sociedade civil que fazem pesquisa em SAM, né? A ASA, por exemplo, instituições que compõem a ASA, né? Aqui nós temos uma série de instituições que fazem pesquisa, a Diaconia, por exemplo, faz pesquisa, o Centro Sabiá faz pesquisa de segurança alimentar. Então, tem um conjunto de instituições que fazem pesquisa que, para nós, é importante, né? Então, esse primeiro encontro foi importante. Falta a gente dar uma continuidade. Assim que acabar essa situação insólita, a gente retomar a agenda, né? Eu acho que ficou uma sinalização para ter um outro encontro da rede, uma possível encontro de pesquisadores extensionistas em SAM. Uma coisa interessante também do projeto CISAM, em termos de pesquisa propriamente dita, é que o Rio Grande do Norte teve uma iniciativa de fazer uma pesquisa sobre segurança alimentar com povos indígenas, né? Que o Washington está comentando aí ela começou com os potiguaras, né? Com o dado amarelão que ele mencionou, com a escala EBIA, né? A partir dessa experiência de pesquisa por dentro do projeto CISAM, na renegociação do projeto CISAM universitário, a gente incluiu uma ação de pesquisa envolvendo os 3 estados. Então, no Rio Grande do Norte, permaneceu a pesquisa com povos indígenas, potiguaras, etc. Na Paraíba, teve início e está em andamento uma pesquisa sobre segurança alimentar. Na verdade, segurança e soberania alimentar, porque tem questões que envolvem também soberania alimentar, com os povos e comunidades tradicionais, especialmente os povos de terreiros. E ainda especialmente aqueles que lidam com a Jurema. Então, teve um recorte nesse sentido na Paraíba. E em Pernambuco, a gente está realizando, está em andamento uma pesquisa sobre segurança alimentar nas comunidades quilombolas. São 26 municípios, 30 e tantas comunidades que estão sendo visitadas. Então, assim, é um caminho, né, que a gente tomou durante o projeto CISAM de contribuir para a luta pela soberania alimentar, pela segurança alimentar desses povos, através de pesquisa que apontasse a situação efetiva de segurança e soberania alimentar. É uma pesquisa, no caso do Rio Grande do Norte, é uma pesquisa que tem a escala EBIA. No caso da Paraíba e Pernambuco, já se utiliza mais de métodos qualitativos também, né? Ainda que usem um roteiro, um questionário de pesquisa, mas a pesquisa é qualitativa com observação e entrevista com liderança. Então, são desenhos diferentes de pesquisa, mas o objetivo é o mesmo, que é fazer o levantamento da segurança e soberania alimentar, dessas comunidades. Em linhas gerais, eu acho que a Fernanda, a gente tem conseguido dialogar com a Fernanda aqui na Federal de Pernambuco, né? Tem acompanhado um pouco, participou do encontro lá da Paraíba, né? De João Pessoa. Com o Washington também, a gente está sempre em diálogo, a gente participou do evento do projeto, desse mesmo edital que o Washington coordenou lá no Rio Grande do Norte, né? 2019, no começo de 2019, então temos uma estratégia comum e essa perspectiva de uma ação de pesquisa e extensão colaborativa nos anima muito, né? Nos anima muito esse diálogo e construção de ações efetivas entre 3 ou mais instituições, porque no caso
A gente começou com 3 instituições, mas depois se agregou à Universidade de Campina Grande, lá no campus de Caicó, se eu não me engano, Cuité, acho que é Caicó, Cuité, né, onde está a Vanille, e, enfim, uma outra instituição, um outro campo da UFRL também se agregou. Então, ou seja, é uma perspectiva interessante de fazer pesquisa e atuação em conjunto, né, colaborativo, etc. Né? Então, para ser bem sucinto, eu ficaria por aqui. Tem um conjunto de ações específicas, né, de formação, de participação em cursos de especialização, incluindo a questão da segurança alimentar na Paraíba, assessoria técnica a empreendimentos, como a Feira Agroecológica lá da Paraíba, uma cantina solidária que funciona dentro da própria Universidade da Paraíba, a Ecolanche, né? Uma cantina que funciona dentro da UFPB, mas só serve alimentos agroecológicos, alimentos saudáveis, né? Nada de industrializado, nada de refrigerante, é só alimentação feita na hora. Enfim, tem um sucesso incrível essa lanchonete dentro da universidade. Então, enfim, de forma muito sucinta, eu ficaria por aqui e fico aberto às dúvidas e questionamento dos colegas. Não sei se foi muito sucinto, muito breve. Não, mas deu para entender. Obrigada. Maurício, o grupo que trabalhou com o CISAM aqui é o grupo da UES, né? Da professora Marlene Ávila. Exatamente. A Zênia, que está nos ouvindo aqui, e a Michele foram no encontro do CISAM em Fortaleza para fazer esse diálogo, né, entre os dois projetos, também pensando o fortalecimento de uma rede nordestina, dialogando com a rede brasileira, né, ou sobre o acompanhamento, enfim, a coordenação geral da rede brasileira, mas no espaço do Nordeste, que seja até, inclusive, menos custoso, né, menos oneroso para os dias atuais, um espaço de encontro, de diálogo entre quem atua com segurança alimentar aqui no Nordeste. Essa era a ideia inicial. Parabéns de novo aos colegas dos outros estados, do Ceará, da Adriane, Ana Érica, que apresentaram antes que a gente, muito bacana, e já baixei o vídeo aqui, vou socializar depois para os colegas do biodiesel, biocombustível, biodigestor. Pessoal, só rapidinho, acho que o professor Maurício tem a questão com a hora. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, que o pessoal da RNP, eles pedem que a gente avalie. Aí eu só vou colocar aqui como é que faz, né? Qual é o site que a gente entra. Eu já fiz a avaliação, já é super simples, entra e vai ter um cadastro, quem está fazendo pela primeira vez, que é uma coisa que eles pedem. Eu vou colocar aqui agora no nosso bate-papo. Todo mundo tem que preencher? Para todo mundo preencher? Não entendi muito bem. O áudio de Ju ficar assim muda agora. Que muda foi. Fala. Eles passaram para a gente e aí eles pedem, né, que eles pedem para a gente fazer fazer esse preenchimento. É super simples, cadastre esse linkzinho aqui, né, www.root.rnp.br/presença, e aí vai ter lá, só ir seguindo, que aí eu já fiz a avaliação, é super simples, tá? Eu vi aqui que estava uma conversa gostosa, boa aqui, entre o Washington, a Adriane, a Zênia, falando aqui dos potiguaras, né? Estou vendo aqui, tem tanta coisa. Não foi, Adriane? Que conhecemos as mesmas pessoas lá no Amarelão, não é? Vi também que o professor Maurício falou de uma colega lá da UFRN. Meu nome você falou agora, professor? Da UFRN? Não, UFPB, da UFPB. A UFPB? Bom, lá tem UFPB? Vanille, que trabalha muito com educação alimentar e nutricional. Eu e Fernandinha, a gente trabalha aqui na UFPE, ela no campus Recife, eu no campus Vitória.
E a gente tem um grupo aqui de vários professores do Brasil que Eu trabalham. conheço a Vanille também. A Vanille é Ah, ótima. tá vendo? Eu conheci a Vanille, tem até um episódio. Eu estava fora do país e tinha uma pintura numa parede em determinado lugar. Mas a pintura era ela toda. Perfeita. Assim. Aí eu fotografei e disse assim, olha aqui, mulher, tu tá onde é que tu tá? Ela é ótima. Não, mas na Paraíba, tem a Vanille, né, no caso da UFCG, mas tem a professora Ana Cláudia, que é da nutrição da Paraíba, o professor Wanderson Carneiro, que é da gestão pública da Paraíba, que são os dois participam da incubadora, né? Então é um campo grande. No Rio Grande do Norte, professor Washington, professora Dinara e professora E Úrsula. Nila, isso. E Nila a Úrsula se afastou um pouco do programa familiar, mas a Nila e a Dinara e o Washington participam ativamente, enfim, é um grupo grande. E na UFRPE, a professora Zênia, a professora Michele, eu, né, o Maurício e a professora Laura Duque Arrezola, que participam pelo projeto CISAM. Enfim, acaba juntando muita gente, né, com as equipes estaduais, tá? Muita coisa bacana nesse campo. Não sei se ficou mais alguma coisa, mais alguma questão específica. Se alguém quiser colocar, eu tô assim, gostei muito do nosso bate-papo aqui nessa reunião online, né? Assim, teve tantas pessoas aqui que eu tô vendo e assim interagindo, que teve alguns que a gente fez que tinham menos gente, mas essa assim eu tô em conhecê-los, né? Fernanda que tem levado isso mais à frente, mas agora, né, por questão da licença maternidade dela, a professora Vanessa que também teve um problema. Mas eu agradeço demais, viu, professora Alicia? Maurício, você falou alguma coisa? Só uma coisa, eu esqueci, é que é muito importante destacar que tanto o projeto CISAM Universidades, eu particularmente, eu acho que compartilho aí com o Washington e com a Zênia a avaliação de que é um projeto muito importante para o campo da segurança e soberania alimentar no Brasil. Então, talvez uma questão que pudesse ser uma sugestão, né, para a gente construir, não sei se é para agora, mas seria fortalecer essa demanda da continuidade do projeto CISAM Universitário junto à CESAM, lá do atual Ministério da Cidadania, né? Tem lá ainda tem uma secretaria, tem uma diretoria que realiza esse projeto. Talvez fosse, não sei como que a gente poderia fazer isso, mas talvez fosse interessante chegar a essa demanda de continuidade do projeto CISAM Universidades, né? Continuidade e aprofundamento para fortalecer os fóruns estaduais, os conselhos estaduais, as CAISANs, os espaços municipais, né, os fóruns municipais, conselhos municipais, as políticas municipais de segurança alimentar. Então, eu acho que seria importante uma ação. E segundo, também como foi interessante, talvez o Washington possa falar sobre isso também, que ele executou o projeto Unasul, né, a chamada 16 do MCTI, como foi importante a execução do projeto Unasul, né, essa parceria com a Bolívia, no nosso caso com Cochabamba, né, essa parceria no âmbito da América Latina. Eu acho que, não sei se tem condições de continuar agora, mas é super interessante e importante essas duas ações que a gente desenvolveu e que a gente está vendo outros projetos também sendo realizados, enfim. Então são dois desenhos de ações muito importantes para a gente. A gente só não conseguiu fazer, a gente fez um intercâmbio trazendo o Crispim e o Fred para cá e ficando uma semana com eles aqui no diálogo e não conseguimos realizar a volta, quer dizer, a gente ia a Cochabamba
visitar por falta de recursos. Quer dizer, o projeto ele foi aprovado em 2016 e o dólar aumentou, o crispim saiu da Bolívia, foi para a Jamaica, o que aumentou muito o nosso custo, né, de trazer o crispim para cá, e não conseguimos no MCTI uma suplementação de recursos para garantir a nossa ida até lá. Mas não tem problema, né? Outro momento a gente vai trocar experiência com os colegas da Bolívia. Tá certo? É isso. Boa tarde, obrigado. Fico disponível para qualquer questão. Ok, obrigada. Algumas pessoas têm que sair. Agradeço, Ana. Prazer conhecê-la. Prazer enorme, Juliana. Contato, viu? Para a gente que trabalha com a segurança. O professor Maurício está pertinho aqui da gente, também que eu moro aqui em Recife. E lembrando que, assim, a gente vai mandar e-mail novo, como nós fizemos dessa vez. Na próxima semana, eu vi que a nossa agenda tem uma que é da professora Renata Braga. Ela é lá do IFC, Ana, se você conhece. Renata Braga, esse nome não é estranho, é do IFCE? Isso. Qual é a área dela? Qual é a... Eu não sei, porque aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas acho que aqui nos materiais que eu tenho... Será que a Renata Chartiné Braga, eu acho que é o nome dela. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver aqui novamente. Com certeza, que é a Renata Chartiné. Eu sei que é IFC Reitoria, deixa eu ver. Isso, exatamente. Renata Chartiné Braga. Trabalhei com ela, ela é coordenadora, eu acho que ela ainda é a coordenadora do mestrado em... Não sei se é em alimentos, ciência de alimentos. Renata Química. Na nossa agenda aqui está ela na próxima semana. Então, a gente vai mandar novamente como nós fizemos essa semana. E a ideia é que seja exatamente desse mesmo jeito aqui. Então, para todos, eu agradeço a todos que estiveram aqui nesses quase mais um pouco mais de 1h30 conversando. Adriane, Ana, Aline, Jair, toda a sua equipe. Muito obrigada. Bom prazer, Juliana. Obrigada. O trabalho de vocês, dividir com a gente o trabalho. Ana, Adriana, ter colocado aqui os links, a gente salvou todos eles, tá? Ana, muito obrigada. Professor Maurício também, professor Washington, professora Zênia, Fernanda, e todas as pessoas aqui. Peço que vocês se cuidem nesse momento, não estão muito fáceis na vida, né? E se puder, quem puder ficar em casa, tá? Tchau. Grande abraço, gente. Tchau, Adri. Tchau, tchau. Gente, eu não falei mais porque eu acho que todo mundo foi colocando e eu estou bastante satisfeita, né? Então, é a retomada, né, desses momentos de reunião de projeto, a primeira esse ano, e foi super rica, né? Adorei a participação de todos, né? E até fiquei animada que a gente conversando, se organizando, e aí como vai, mas aí quando aconteceu foi melhor, né, do que a gente estava esperando e, inclusive, dá aquele ânimo, né? Nesse meio de que a gente só fala em coronavírus, em pandemia, né? Nessa coisa toda de home office. No meu caso, um home office bem prolongado, que eu já estou de quarentena há um tempão, né? Pela licença, desde que a neném nasceu. E, assim, alimenta a nossa alma, né? Então, são... Essas nossas trocas, né, é uma coisa que alimenta a alma e a mente e nos anima a continuar e a querer fazer mais, né, trabalhar mais na nossa área tão rica que é a área da soberania e segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ju. Nada, né, por ter organizado tudo. Estamos com saudades, viu? Eu tô morrendo de saudade. E agora com a pandemia não pode nem... A neném fez 3 meses, agora em abril, e eu já tava, né? A vacina dos 3 meses, pronto. Agora eu vou ganhar o mundo, vou levar ela para passear no trabalho. E aí veio a pandemia, agora tem que ficar em casa, não posso ver mais ninguém. Ela vai fazer 4 meses. Ela vai fazer 4 meses dia 15. Ela fez 3. Desculpa, ela fez 3 em março. Então, depois das vacinas dos 3 meses era o momento de ganhar o mundo, né? Mas aí pronto, veio a pandemia, tem que ficar quieta em casa, continuar aqui, sem poder ver minhas colegas pessoalmente, sem poder ir para os cantos. Mas aí ainda bem que a tecnologia permite com que a gente se conecte, né? Aqui, ó. Maurício, não é só você não, viu? Que tem pequenininho querendo participar da reunião. Tchau, gente. Tchau. Um beijão, viu, pessoal? Um grande abraço, gente. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Eu vou ficar só mais um pouquinho aqui para pegar os e-mails, organizar tudo aqui. Eu estou tentando descobrir como é que sai, mas vai dar certo. Qualquer coisa, tu pega no xizinho ali, desliga e sai tudo.
Eu vou ser no X. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau, Jair. Um beijo. Juliana, Oi? no caso, Tchau. quando não tem, por exemplo, na instituição, não aparece a Rural de Pernambuco. Como é que eu também faço? não apareceu. Apareceu o UFC, mas tive que botar a gente dentro de algum hospital. Eu vou colocar outra, então. Eu vou colocar outra. No nosso é do hospital, da UFPE é no Hospital das Clínicas. É onde, eu não sei se a Rural tem a RNP lá. Acho que não. Eu vou colocar outra, então. O IFCE foi direto. O IFCE entrou. Mas muito legal essa plataforma, viu? Muito boa. Muito boa. A gente tem utilizado os Hangouts, né? Que é o Zoom, o Meet, o Hangout da Google. Mas essa é ótima. E assim, ele te dá mais oportunidades. Por exemplo, a gente está aqui com a Stephanie, a Stephanie lá do HC, aqui da UFPE. Ela que é a técnica que nos apoia. Então, às vezes, a gente não faz. Aqui eu estou na minha casa, né? Por conta de tudo que está acontecendo, mas normalmente a gente faz lá. E assim, ela dá um apoio. Obrigada, Stephanie. Que bom que você tá de volta. Valeu, Stephanie. E aí, se você quiser colocar apresentações, você pode colocar. Já teve pessoas que defenderam dissertações com nessa plataforma, pessoas bem distantes. É muito boa. Ela é Visto como aberta? ela faz, Ela é tem uma aberta? boa qualidade. Adriana, não sei como é que faz para a instituição se cadastrar, sabe? Eu sei que na UFPE tem o NUTES, e é lá no NUTES, né, que tem a RNP. Vamos tentar descobrir. Eu acho que, no caso do IFCL, já é cadastrado. Porque entrou logo. Aí, né? A gente só fez clicar no link, é muito simples. Não é? Exato, não precisa baixar nada. É ótimo. Se cadastrar em nada, baixar nada, ótimo. Nada. Foi ótimo. Tá bom, gente. Tchauzinho, que eu tenho reunião depois. Tchau. Tchau. Tchau.